Olá, a paz do Senhor, vocês estão bem? Aqui é a da Guia Oficial, aprendendo com você. Hoje eu vim aqui trazer uma mensagem inspirada por Deus para abençoar a sua vida. Amém? E peço a você que não é inscrito no canal, que você se inscreva, que você deixe o seu like nesse vídeo, para que o YouTube entenda que esse vídeo é um conteúdo relevante e para que ele venha indicar para outras pessoas assistir. E você que quiser, compartilha essa palavra com alguém que você conhece. Abençoa também a vida do seu irmão, da sua irmã, porque quando a gente recebe algo bom, a gente pode compartilhar com alguém, tá bom? Então, Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês que estiverem aqui comigo. E você pega a sua Bíblia aí, abra aí a sua Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 70, versículo 2. Eu quero dar continuidade na mensagem que eu comecei, mas aí o vídeo ia se estender muito e eu dividi em duas partes essa mensagem, tá bom? Salmos 70, versículo 2, que diz assim: que seja envergonhados e cobertos de vexame os que buscam tirar-me a vida. Retrocedam e cubram-se de vergonha os que se alegram com o meu mal. O salmista Davi, dando continuidade na mensagem, o salmista Davi, a Bíblia fala que ele foi um homem segundo o coração de Deus. Davi, ele pecou muito, ele errou muito, mas Deus o conhecia. Deus cuidava de Davi, desde ele pequeno. Nos momentos mais difíceis da vida de Davi, quando ele procurava alguém e não encontrava, fisicamente, quando ele procurava alguém e não encontrava, Davi, ele louvava a Deus nas montanhas, cuidando do rebanho do seu pai. Davi, ele era pastor de ovelha. E ele louvava a Deus e ele se enchia da presença de Deus. O Davi, ele chorava. Muitas das vezes ele chorava de alegria. Nem sempre, quando a gente chora, é de tristeza. A presença de Deus, ela é tão maravilhosa
que ela nos enche de alegria. A presença de Deus, ela nos transborda de alegria. E Davi, ele louvava a Deus. E Deus o enchia do Espírito Santo. Davi, ele era um homem, ele foi um jovem, um menino, um jovem, um adolescente, um homem protegido por Deus, um guerreiro. O Davi, ele teve vários pecados que ele cometeu, mas a misericórdia de Deus, que é infinita, sempre o alcançava. O Davi, ele sempre ia para as batalhas, para as guerras, junto com os soldados dele. Por isso que eu e você, nós temos que tomar muito cuidado com o nosso tempo livre. Porque o mundo fala que mente vazia é oficina do diabo. Voltando para os dias de hoje, mesmo as pessoas que estão na presença de Deus, elas têm que vigiar o que elas fazem com o tempo livre delas, para elas não caírem na cilada de Satanás. Porque Davi, ele estava se sentindo cansado e ele mandou a tropa dele, os soldados, irem para a guerra, e ele ficou no palácio. E passeando na sacada do palácio dele, ele viu a Batseba, uma mulher, na casa dela, que estava nos aposentos dela, tomando banho. O Davi viu ela. Imediatamente, ele se interessou por aquela mulher e ele perguntou quem era aquela jovem. E falaram para ele que ela era a Batseba, esposa do Urias, um dos homens de confiança do Davi. Porque o Urias, ele se dedicava tanto a servir o rei Davi, que muitas das vezes ele deixava de dar atenção para a esposa dele. O Urias não tinha filho com a Batseba. Ela ficava com o avô dela, enquanto o pai dela e o marido dela ia para as batalhas, ia para a guerra. E o Davi botou os olhos naquela mulher, e Davi adulterou com aquela mulher. Depois que Davi cometeu o adultério, passou um tempo, a Batseba procurou ele e falou para ele que estava grávida. O Davi ficou desesperado e mandou uma carta para Urias na batalha, lá nas guerras, lá onde ele estava guerreando. Mandou chamar o Urias. E quando o Urias chegou, o Davi queria fugir do erro dele, já que o Urias era o esposo da Batseba, da mulher que ele
cometeu o pecado, que ele cometeu o adultério, ele pensou, Davi pensou, eu vou mandar chamar o marido dela, ele vem, já tem muitos dias que ele está na guerra, ele vai estar morrendo de saudade da esposa, ele vem, fica com ela e vão pensar que o filho é dele. Mas o que aconteceu? Por isso que você tem que tomar cuidado. O adultério, ele é uma coisa de Satanás. Porque o diabo cega a pessoa para fazer. Mas na hora que está tudo ali para ser descoberto, não adianta. A mentira não ganha da verdade. O Urias veio, Davi mandou um jantar especial para ele comer junto com a esposa. Ele jantou, mas ele não dormiu com a esposa dele. Ele foi dormir lá fora junto com os animais. E o Davi, quando viu que o Urias não tinha dormido em casa com a sua esposa, o Davi preparou uma armadilha para Urias e falou para ele: por que você não foi descansar com a sua esposa tantos dias na guerra? Por que você não dormiu com a sua esposa? Aí Urias falou que não era justo ele ter conforto com a esposa dele enquanto os companheiros dele estavam lá na guerra, morrendo, batalhando, lutando. Então Davi viu que não ia ter escapatória para ele, que o erro dele ia ser descoberto de qualquer maneira. Davi mandou Urias de volta para a guerra e mandou uma carta falando para o outro general colocar o Urias na linha de frente e se afastar, que era para o Urias morrer na guerra. E assim aconteceu. A pessoa que recebeu a carta lá aceitou as ordens do rei, porque o Davi era o rei, era ele que falava e tinha que obedecer. Ele botou o Urias na linha de frente e saiu de perto. Deixou o Urias morrer na guerra. Como a Batseba ficou viúva, Davi assumiu ela como esposa dele e casou com ela. Mas aquele fruto, aquela criança que Batseba esperava, por ser fruto de um adultério, de uma covardia, aquela criança não vingou. O próprio Deus permitiu que aquela criança nascesse morta. Aquela criança não vingou porque aquela criança foi filha de um adultério, de um pecado que Davi cometeu. Por isso que eu falo, para a gente tomar muito cuidado com o tempo livre que a gente tem. O que a gente está fazendo nesse tempo livre? Nesse tempo livre pode aparecer muita cilada do diabo. Por isso que você e eu temos que estar sempre em vigilância. Davi, ele sofreu muito por conta desse erro que ele cometeu. Porque Davi, ele era rei e ele tinha várias esposas, tinha várias concubinas. Ele não precisava
ter nada com a esposa do servo dele. O Urias, ele só tinha a Batseba de esposa, ele não tinha outras mulheres. Mas Davi pagou caro por conta desse pecado. Davi, ele se jogou de joelho na terra. Davi ficou de luto enquanto as pessoas estavam lá, uns comendo, bebendo, dançando lá na farra. Davi estava gemendo de dor. É isso que o pecado faz. O pecado faz a pessoa gemer de dor. O pecado faz a pessoa solitária. O pecado, ele mata a alma. Por isso que nós temos que tomar cuidado. Temos que ter vigilância com o nosso tempo livre. Para você que não conhece a história do rei Davi, e você quiser conhecer, é só você pesquisar na Bíblia, você lê. Eu não sou nem uma expert na leitura, mas eu estou fazendo aqui um pequeno resumo para você entender que não vale a pena você colocar os olhos naquilo que não te pertence. Não vale a pena você colocar os olhos, você homem, colocar os olhos na mulher dos outros. Você, mulher, colocar os olhos no homem dos outros. Porque a palavra de Deus fala, quando um homem deixa pai, mãe, para se unir a uma mulher, eles dois se tornam um só. E a partir do momento que você se casa, você mulher se casa com um homem, você homem se casa com uma mulher, a Bíblia fala que Deus abomina o divórcio. O divórcio não foi Deus que deixou. O divórcio foi Moisés quem deixou a carta de divórcio por conta da dureza do coração do homem. Você que casou mesmo, não é você que mora junto, não. Eu não estou falando de quem mora junto aqui, não. De quem está fornicando, se prostituindo, não. Eu estou falando de quem casou. De você que fez um voto com outra pessoa diante de Deus, prometendo ser fiel na alegria, na tristeza, na doença e na saúde. E você quebrou esse voto. E hoje você vive aí essa vida triste, amargurada. Por mais que você tenha uma condição financeira boa, nada financeiramente te falta. Mas você não respeita a tua mulher. Você, mulher, não respeita o teu marido. Vocês que estão vivendo uma vida de adultério, toma cuidado, desperta, para de dormir o sono da morte, porque se Jesus voltar e você estiver nessa vida, nesse lamaçal de Satanás, nesse angu do capeta, vocês não vão ter salvação, gente. Acorda. Acorda enquanto é tempo. Não é eu que estou falando isso, não.
é a palavra de Deus que fala que todos aqueles que cometem prostituição, fornicação, adultério, não vai entrar no reino dos céus. Então você tem chance de se consertar. A Bíblia fala que se você se separar da sua esposa legítima, você não pode se relacionar com outra mulher, ou você não pode se relacionar com outro homem. Você que é homem não pode se relacionar com outra mulher, porque você vai estar cometendo adultério. E a mulher que se relacionar com você, ela também vai estar cometendo adultério por você ser um homem casado diante dos homens e diante de Deus. Não importa se você é divorciado. Gente, eu não sabia dessas coisas. Antes eu não sabia dessas coisas. Ultimamente, nesses últimos dias, eu tenho lido bastante a palavra de Deus e Deus tem direcionado a minha mente, o meu coração. Eu tenho aprendido essas coisas na Bíblia, na palavra. Tá cheio de homem aí, tá cheio de mulher dentro da igreja que se casa. Aí quando aquela mulher já tá mais velha, o homem troca ela por uma mais nova e ainda tem a cara de pau de dizer que foi um presente de Deus. Não foi presente de Deus, não. Foi presente do Satanás. Presente de Deus é a primeira esposa tua. É a mãe dos teus filhos. Ela sim é presente de Deus na tua vida. Presente de Deus é aquele homem, o pai dos teus filhos. Aquele que você casou com ele. Agora você largou seu marido, traiu ele por um mais novo, ou até por um mais velho mesmo. Mas você está vivendo no adultério. A Bíblia fala que quem se separa, enquanto o outro estiver vivo, você não pode se relacionar com outra pessoa que você está cometendo adultério. Ou você se reconcilia com o seu marido, ou você se reconcilia com a sua esposa, ou você fica só. A verdade é essa. Agora, se você não quer dar ouvido, o problema é teu. Eu apenas estou passando o conhecimento que eu estou tendo. Que não é mentira. Agora, fica ao seu critério. Acreditar ou não acreditar. A palavra fala que todo aquele que comete adultério não vai herdar o reino de Deus. Entre tantas outras coisas. Você tem que se preocupar com a sua salvação. Um dia todos nós vamos morrer. Mas nós não temos que nos preocupar com esse mundo, porque a nossa morada eterna não é aqui nesse mundo. Nós temos que nos preocupar para onde que vai a nossa alma depois que nós morrer. E não se iluda com essa conversa de dizer que você vai morrer, vai pagar seus pecados no fogo do purgatório e depois você vai para o céu. Não existe fogo de purgatório, existe o inferno. É inferno e céu. São esses dois lugares. O resto é conversa fiada, é balela, é o diabo te enganando para ceifar a tua alma. Que Deus abençoe.
tua vida. Que Deus abra o seu entendimento. Que Deus te dê sabedoria, discernimento, para você entender e proteger, cuidar da sua alma. Deus abençoe cada um de vocês que ficaram até aqui. Um abraço e até logo.